Olá, pessoas! Eu sou a Natasha Henneman, este é o Redemunhando e hoje vamos papear um pouquinho sobre os livros que eu finalizei no mês de setembro de 2022. Então, ao contrário de agosto, em que eu finalizei só 2 livros, em setembro eu consegui finalizar bastante, por alguns motivos, mas todos eles praticamente foram na primeira quinzena de setembro, porque a segunda quinzena foi uma avalanche na minha vida, no trabalho, mas principalmente na vida pessoal. Minha irmã se casou no dia 1º de outubro, então a gente estava muito em função disso. Mas na escola onde eu trabalho nós tivemos uma semana de folga, que a gente chama de Semana do Saco Cheio, e eu dediquei a Semana do Saco Cheio a dar uma aceleradinha nas leituras. Eu ando lendo um pouco mais devagar, um pouco menos do que eu estava lendo mesmo, mas essa semana aí de folga me ajudou muito a dar um gás nas leituras. Então eu vou mostrar para vocês tudo o que eu li, lembrando que todos os links para a Amazon desses livros que eu vou citar ficam aí no box de descrição do vídeo, caso você queira consultar alguma coisa sobre eles, preço, número de páginas, tá tudo lá. E se você quiser adquirir esses livros também, esse link direciona e comprando por ele você me ajuda aqui no canal, porque você paga o mesmo que você pagaria se não usasse o link, mas uma porcentagem da venda vem para mim. Vamos aos livros. Eu comecei lendo inteiro, assim, de uma vez, o livro Filosofia para Becos e Vielas, tudo o que você precisa saber sobre filosofia e outras brisas, do canal Aldino Vilão. Quem escreveu foi o Marcelo Marques, que é conhecido como Aldino Vilão, e a Bruna Cursini, que também faz o canal com ele. O livro é da editora Planeta, pelo selo Outro Planeta. Quem me enviou esse livro foi a Ju J. Plufts. E esse livro é uma história da filosofia de um jeito bem descontraído. Então, o Aldino Vilão vai apresentar alguns filósofos pra gente de um jeito... do jeito dele, né? Que é um jeito bem despojado, cheio de gírias. É um livro bem curto, rápido de ler, fluido. E conta um pouco sobre a vida de cada um desses filósofos e a obra deles, assim, de um jeito bem rapidinho mesmo. Como professora de filosofia, o livro não é muito profundo, né? Mas ele não se propõe a isso também. Eu acho que ele cumpre a proposta. Eu até marquei algumas coisinhas aqui, principalmente frases de filósofos que dá para usar em aulas ou trechos de livros, né? Que eles separaram aqui, que eu achei que são bem representativos desses filósofos. Então, assim, eu acho que para quem já conhece um pouco de filosofia, o livro pode ser um pouco repetitivo e superficial. Mas para quem não conhece, para quem quer dar uma olhadinha no geral, acho que é legal. Ele faz esse compiladão da filosofia europeia, basicamente. Também finalizei este livraço que a cada releitura só fica mais maravilhoso, que é o Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu li nessa edição da Penguin Companhia, e eu li junto com o pessoal do Clube INEF, Clube Isto Não é Filosofia, do Vitor Lima e da Evelyn Lima. Esse é o 4º livro do clube de leitura deles do ano. Nós vamos ler 5 no total. E é uma leitura super acompanhada, cheia de perguntas pra gente ir seguindo ao longo da leitura e tentando responder. E o Dom Casmurro eu já tinha lido pelo menos 2 vezes, talvez mais, mas 2 vezes com certeza. Essa foi a 3ª leitura que eu fiz. E dessa vez eu peguei, fui anotando, fui grifando. Eu acho que eu aproveitei muito. Vocês sabem a história, né? Quem narra é o Dom Casmurro, é o Bento Santiago, também conhecido como Bentinho. E ele narra a relação dele com a Capitu, e que o pessoal faz como se fosse uma das maiores dúvidas e polêmicas da literatura brasileira, que é se Capitu traiu ou não Bentinho. Porque este livro, basicamente, o Bentinho fala que é um livro de memórias. Mas basicamente é um livro dele tentando nos convencer, leitores, de que ela o traiu e de que ela desde sempre tem essa tendência a ser dissimulada. Então todas as anedotas que ele conta, desde a infância, desde a adolescência, ela já se mostra uma menina muito esperta, um tanto quanto manipuladora das situações sociais. E se você não se atentar a isso,
você pode ser levado pelo discurso do Bentinho. Porque, na verdade, não existe prova de que a Capitu traiu. Existem como se fossem pistas, mas nenhuma delas é conclusiva. E a magia desse livro é essa. Eu acho que se você nunca leu Dom Casmurro, se você pretende ler um dia, mas não tem muita... sei lá, ainda não teve aquele empurrãozinho que precisa, eu estou te dando esse empurrãozinho agora. Vai ler o livro e presta atenção nisso. Vai ler o livro como se você estivesse investigando. Presta atenção no que o Bento diz e no que ele não diz. Porque em todos os capítulos tem coisas que você pode tirar, assim, ou contra a Capitu, ou contra o próprio Bentinho. Ele, no discurso dele, acaba dizendo que ele tem uma imaginação muito fértil, que a memória dele não é tão boa. Então ele tá contando aquilo como se fosse verdade, mas no fundo é o que ele se lembra, e ele tem um grande interesse nisso, né, no que ele tá contando. Ele é uma parte extremamente comprometida. E eu acho que vale muito a pena ler com essa chave, buscando na fala do Bentinho evidências contra ela e contra ele. Quando ele tá construindo a imagem da Capitu, o que ele quer dizer? Quando ele conta uma historinha sobre ela. E quando ele fala sobre ele, o que ele tá querendo também mostrar de si mesmo. Vale muito, muito a pena. É 5 estrelas favorita. Esse livro é genial. Machado de Assis, genial, né? Por falar em Machado de Assis, eu li mais um dele em setembro, que na verdade é a reunião de 2 contos. O nome do livro é Sobre a Imortalidade de Ruy de Leão, pela editora Plutão. Só tem disponível em versão digital. Eu já tinha lido antes e gostei, mas não tinha achado assim extraordinário. E aí dessa vez eu li, estou fazendo parte de um outro clube de leitura chamado As Veias Insólitas da América Latina, conduzido pelo Rafa, e agora eu esqueci o nome dele, mas é o Rafa Litt. Eu vou deixar o arroba dele aí no box de descrição para vocês seguirem, que ele é um estudioso de literatura, é muito legal. Ele está propondo que a gente leia algumas obras, se não me engano são 6 obras, de literatura insólita da América Latina, que muito me interessa. Todos eu acho que eu tenho aqui na minha estante estão meio paradinhos, então eu entrei nesse clube pensando que isso vai me animar a ler esses livros que estão estacionados aqui. E a gente começou com esses 2 contos do Machado de Assis. Um deles chama-se Ruy de Leão, é de 1872, e o outro chama-se O Imortal, que é de 1882. Tem 10 anos de diferença entre os 2 contos, mas o segundo é quase como uma reescrita, um reconto do primeiro. Por um outro ponto de vista, cheio de coisas novas, mas a premissa é exatamente a mesma. Aqui, gente, achei o sobrenome do Rafa. É Rafael Otati. E quem também nos guiou nessa leitura do Machado de Assis, junto com o Rafa, foi o Danilo Pereira. Tem uma live no Instagram muito boa dos dois, lendo o começo do primeiro conto e comentando ponto a ponto. Nossa, eu adorei mesmo. E esses 2 contos são considerados precursores da ficção científica nacional. Então não é exatamente ficção científica, mas tem elementos que podem remeter à ficção científica. Conta a história do Ruy de Leão, que é um nobre português que vem viver no Brasil. Ele vai acabar vivendo numa aldeia indígena, com um povo indígena, que ele até dá nome no conto, mas a gente sabe que aquele povo não existia mais na época em que o Machado tá falando. E aí já começa a ter alguma coisa assim insólita, um pouco estranha. E esse Ruy de Leão se casa com uma das moças da aldeia, que é a chefe do cacique. Do cacique não, é a chefe como se fosse do xamã ali daquela aldeia. E esse xamã, quando ele tá pra morrer, chama o Ruy de Leão, porque ele é super bem quisto ali na aldeia, e revela pra ele um segredo que ele tem, que é uma poção que ele recebeu do deus Tupã, e essa poção faz a pessoa ficar imortal e jovem eternamente. E aí no começo ele não acredita muito, mas chega um momento em que ele resolve tomar. Ele fica doente, não tem como, ele vai morrer no dia seguinte e ele resolve tomar, vai que, né? E ele toma e fica novinho em folha, todo mundo admirado de que ele não morreu. Ele estava com uma doença bem terminal mesmo. E ele não morre e ele continua jovem para sempre. Então tudo passa pela vida dele,
a esposa falece, o filho falece, a aldeia inteira se renova, ele vai para outros lugares e tudo vai acontecendo ao redor dele e ele permanece o mesmo, né? Mesmo ele se forçando a fazer algumas coisas, então ele muda de profissão, ele vivencia vários acontecimentos históricos, uma pegada meio Forrest Gump também, né? Dele estar vivenciando coisas enormes na história mundial, participando de tudo aquilo. Ele nasce em 1600 e a história está sendo contada em 1800 e poucos. Então vai passar pela invasão holandesa, a Revolução Francesa, as revoluções inglesas e um monte de outras, tá? E a segunda versão da história é contada pelo filho do Rui de Leão, para dois figurões ali da cidade dele, que no começo não acreditam na história, mas a história tem tantos detalhes e o filho fala que tem um monte de documentos para provar, que aquilo vai tomando uma verossimilhança. E para mim o aspecto que mais chama a atenção é a mortalidade, né? Ou a imortalidade, o problema da imortalidade, num mundo onde tudo é mortal. Então tudo vai passando por você e você continua eternamente. Como lidar com essa solidão, porque todo mundo que você conhece morre logo. Como lidar com essa solidão, com essa não finitude e ao mesmo tempo finitude de tudo. Eu gostei bastante dessas reflexões. Como eu disse, as conversas com o Rafa e com o Danilo e com todo mundo que participou da leitura conjunta foram muito legais pra gente. Me fizeram enxergar coisas que eu não tinha visto antes, muitas camadas da leitura que foram interessantíssimas, algumas reflexões sobre etnocentrismo, então muito bacana. Se vocês quiserem participar desse clube de leitura, ainda tem como, eu vou deixar o link do Catarse aí na descrição do vídeo, porque tá valendo a pena, viu? Agora a gente tá lendo A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, no mês de outubro, e lá pelo Catarse vocês conseguem ver quais serão as próximas leituras. Também li um que eu achei incrível, estava nos meus 12 livros para 2022, que é o livro Terra Fresca da Sua Tumba, da Giovanna Rivero, pela editora Jandaíra, incompleta, uma coedição. A tradução é da Laura Del Rey e a apresentação da Carola Saavedra e pós-fácil de Paloma Franca Amorim. É um livro de contos, são 6 contos no total, e eu achei contos muito bem construídos, fortes e bem escritos, assim, era bom de ler, eu queria continuar lendo. Não são contos muito pequenos, cada um deles, mas também não são muito grandes, não. A edição bem confortável, ela não sei se vai dar pra ver aí no vídeo, mas a cor da letra é meio cor de vinho ou marronzinha, assim. E são contos bem diferentes. Então, por exemplo, o primeiro, você tem um homem que naufragou junto com um rapaz, um garoto, e na verdade é ele indo conversar com a mãe desse garoto, porque o garoto morreu nesse processo de naufrágio que durou meses, eles ficaram meses no mar sobrevivendo, e ele tá conversando com a mãe desse garoto, a mãe quer saber todos os detalhes, e que são detalhes muito dolorosos, e o próprio cara não quer se lembrar com tantos detalhes das coisas, então é um conto incômodo, a gente vai ficando também às vezes um pouco enojada com o que eles têm que fazer para sobreviver, são contos que trazem coisas um pouco pesadas às vezes, sabe? Alguns contos se passam nos Estados Unidos, mas a maioria deles tem a ver com a Bolívia, porque a autora é boliviana. A gente tem também um de uma senhora japonesa que imigrou para Bolívia e também ela tá muito sozinha, ela precisa ocupar o tempo dela com algumas coisas, por exemplo, ensinando origami para as encarceradas da prisão, e ela convive com uma menina que aluga o apartamento dela junto, né? Como se fosse alugar um quarto ali da casa dela. E tem algo essa menina. Então, são contos muito legais, assim. Eu não pensei que seria tão bom. Eu gostei demais. É com certeza uma das melhores leituras do ano. Alguns ligados à questão da morte. Acho que todos têm algum pezinho nisso, nesse tema. Mas também tem uma pegada um pouco de suspense em alguns casos. Demais. Leiam. Terra Fresca da Sua Tumba. Eu li mais um que a Editora Planeta me mandou, a J. Plufts, me mandou junto com o livro do Aldino Vilão.
E eu fui lendo assim como quem não quer nada e finalizei o livro. Os dois foram assim, viu, gente? Eu fui lendo e acabou. Foi muito rápido. Eu amei esse livro, eu tava esperando ele chegar no Brasil, que é o livro Grande História Visual da Filosofia, escrito por Masato Tanaka e por Tetsuya Saito. Um deles é o ilustrador, deixa eu ver qual. O Masato Tanaka é o ilustrador e o Tetsuya Saito fez o texto. O subtítulo é Guia Ilustrado para entender os conceitos e os personagens centrais do pensamento ocidental. Como eu disse, é da editora Planeta e a tradução é da Janaína Marco Antônio. Esse livro, a Fabi, coautora do meu livro de filosofia, de história da filosofia. Se você não sabe do que eu estou falando, por favor, veja o meu vídeo em que eu explico qual é o livro que eu escrevi, como é que ele funciona. Eu fiz um vídeo inteiro respondendo as principais dúvidas, então vai lá dar uma olhadinha, por favor. E a Fabi já tinha me falado desse livro, mas ela tem a versão em espanhol. E eu fiquei doida, só que tá caro, né? O dólar tá bem caro. Então, para importar o livro, eu tava esperando, sei lá, um milagre. Esperando alguma coisa. E o milagre veio, a editora Planeta traduziu o livro. Muito obrigada, Planeta, porque tá muito legal. Olha como funciona o livro. Ele separa por épocas. Então, aqui eu abri na filosofia pré-moderna. Tem uma linha do tempo mostrando o quanto viveu cada um dos autores, como é que eles se relacionam no tempo, né? Se eles conviveram ou não na mesma época. Aqui embaixo tem os anos e os acontecimentos históricos. E o que eu mais gostei é que tem uma linha pontilhada aqui em rosinha, mostrando a qual corrente filosófica aquele filósofo faz parte. Eu vou dar um jeito de adaptar isso aqui para os meus alunos, porque é muito legal só para eles terem noção temporal, né? Do que aconteceu antes ou depois. Aí, em seguida dessa linha do tempo, tem uma apresentação de cada filósofo, bem rápida, meia página para cada um. Mostra sempre o bonequinho dele, aqui é o Francis Bacon, e algumas coisas que ele está segurando. A bandeira do país ou do lugar de onde ele vem, e geralmente algo relacionado à filosofia dele. Aqui a gente tem um frango morto, porque o Francis Bacon tem uma história relacionada a isso. Uma mini biografia, uma fala ou uma frase que resume bastante o pensamento daquele filósofo, e tenha uma indicação de em quais páginas você vai encontrar a explicação visual da teoria deles, porque é isso que o livro faz. Então, por exemplo, eu abri aqui na página do Descartes, em que ele explica cogito ergo sum, que é o penso logo existo. Tem o Descartes aqui de novo, ó, desenhadinho com a bandeira. O dele é um robozinho, como se fosse o gênio maligno da teoria dele. E aí, através de ilustrações e legendas, eles vão explicando o conceito filosófico, o que significa. Gente, é maravilhoso, sério. Até me inspirou a fazer um trabalho com os meus alunos, que deu bem certo também, foi legal, porque deixa as coisas mais esquematizadas, né? Principalmente se você já sabe do que esses filósofos estão falando, esse livro ajuda a concretizar os conceitos e a simplificá-los também de alguma forma. Então eu adorei, muito obrigada, Editora Planeta e Ju. Me mandaram, olha gente, o marcador de livro é o Platão apontando para cima, apontando para o mundo das ideias, que é do quadro A Escola de Atenas, e o marcador fica assim, ó, se você deixar para fora. Eu adorei tudo, obrigada. Também li A Extinção das Abelhas, da Natália Borges Polesso, pela Companhia das Letras. Esse livro, ele foi uma montanha-russa para mim, no sentido de que eu comecei muito confusa com ele. Então, vamos do início. Esse é foi o livro de setembro do Piquenique Literário. A autora esteve presente para conversar com a gente sobre ele. Então, eu insisti na leitura porque eu queria discutir direito o livro, né? Tendo lido ele completo. E eu estava tendo um pouco de dificuldade na leitura na primeira parte do livro. O livro está dividido em 3 partes. A primeira parte a gente conhece bastante sobre as personagens principais, todas elas, né? Todas as personagens que aparecem. Mas a gente tem 2 personagens principais que vão se intercalando. Uma delas, que talvez seja a protagonista, é a Regina, uma mulher de 40 anos, quando ela nos conta a história, solitária e que foi abandonada ainda criança pela sua mãe. Então ela foi criada pelo pai e depois por 2 vizinhas, um casal de vizinhas que serviu como se fossem mães dela mesmo, mas
ela sente esse vazio, esse abandono da mãe, que reverbera um pouco nas relações sociais dela também. Ela não é uma pessoa que consegue se entregar para as amizades, para os namoros. Ela se sente mesmo, assim, bem solitária. E a segunda história que a gente acompanha é a da mãe da Regina, que é a Guadalupe, que abandona a filha, abandona o marido, para ir viver com o circo. Ela se encanta pela Monga, a mulher gorila, e ela vai fazer essa função no circo que passa pela cidade dela. Ela acompanha o circo e vai. Então a gente vai conhecer a aventura da Guadalupe quando a Regina ainda é criança. Então percebam que são dois tempos diferentes, né? Duas personagens diferentes, narrando em tempos diferentes. A relação dessas personagens com outras personagens. E no caso da Regina também muitas memórias envolvidas. Então eu achei esse começo de livro, essa primeira parte, um pouco confusa. Também porque eu comecei a ler ele no Kindle. E quando eu leio no Kindle, eu leio logo antes de dormir. É um momento que eu não tô mais muito concentrada. Eu já tô com sono, né, na verdade. E aí eu demorei um pouco pra engrenar nessa história. O que eu fiz? Quando eu tava assim, meio desanimada com a leitura, eu fui assistir ao vídeo da Tarsila Tanhan, do Vratatá. Eu vou deixar o link pro vídeo dela aí no box de descrição, porque o vídeo tá muito legal e ela explicou essa questão das idas e vindas do começo do livro, né? Porque ele não é linear, ele vai ao sabor das memórias, ele vai e volta nas duas personagens, então acho que foi isso que me deixou um pouco perdida. E quando eu organizei isso na minha cabeça, deu pra continuar tranquilo. A segunda parte parece uma timeline. A autora, a Natália Borges Polesso, falou pra gente no encontro do Piquenique Literário que a ideia dela foi fazer como se fosse você arrastando uma timeline de Twitter ou de Facebook, ou de notícias, porque são vários recortes de notícias do colapso que está acontecendo. O colapso que é ambiental, mas também é político. Desde a parte 1, a gente sabe que a gente está lidando com uma realidade que não é exatamente a nossa de 2022, mas é muito próxima da nossa. É um futuro indefinido, mas não muito distante, provavelmente ainda no século XXI, em que está tudo totalmente escasso. Então a água está escassa, a energia elétrica está escassa, já não está chegando nem para a classe média, porque a gente sabe que tem grupos da população que já convivem com esse colapso todo, político, ambiental, econômico, falta de saneamento básico e tudo. Mas nesse futuro que ela apresenta aqui, na extinção das abelhas, isso chegou num nível que atinge muito mais gente do que antes, e a classe média é a medida disso. As pessoas ricas ainda conseguem se isolar e garantir alguns recursos. As pessoas de classe média já não, e as pobres menos ainda, né? Então a gente começa a ver na parte 2 o quão grave está essa situação, porque tem crise migratória, tem crise de lixo, o lixo se acumula em todos os lugares, crise gravíssima de abastecimento de água, de energia elétrica, de internet, então as comunicações ficam muito difíceis. A hegemonia do agronegócio e dos seus venenos que vão contaminando tudo, o adoecimento e a morte das populações humanas e animais de uma forma geral, a extinção das abelhas, a gente sabe que é um dos fatores que denunciam essa crise ambiental que a gente vive. Então é isso. E sobre a parte 3 eu não vou falar muito, porque eu não quero dar spoiler, mas vai se passar depois desse pico de crise ambiental que acontece na parte 2, em que tudo dá errado. A Regina vai ter que se juntar com outras pessoas para sobreviver. E aí que o livro vira uma espécie de distopia. Aí eu achei que engrenou um ritmo e uma dinâmica empolgante, assim, porque ela precisa fugir de uma determinada situação e ela é obrigada a conviver com essas outras pessoas. Uma convivência da qual ela foge, né? Porque ela é bem ligada nessa solidão, nesse abandono que ela tem internamente. Então é muito interessante ver que esse clima de melancolia e solidão que tem na primeira parte junta-se a um clima de ficção científica na terceira parte. E aí o livro funcionou muito pra mim. Por isso que eu falei que foi uma montanha-russa. Porque eu comecei meio desanimada, porque eu não estava entendendo direito. Não sei, eu estava um pouco confusa no começo. E no final eu achei que a autora finalizou super bem o livro, que me deu um ritmo que era o que eu estava esperando, que construiu bem uma distopia aqui. Então eu achei muito, muito bacana.
A autora autografou pra mim e fiquei muito feliz de ter ido até o final desse livro. Faço questão de tê-lo na minha estante porque é uma distopia nacional, contemporânea, e que eu achei diferente das outras distopias que eu já li. E a questão da maternidade aqui também é forte, por causa dessa relação entre a Guadalupe e a Regina, né? Então a maternidade tanto do ponto de vista da filha em relação à mãe, quanto da mãe em relação à filha. Porque a mãe tá muito bem resolvida, a filha também, né? Mas elas estão muito bem resolvidas em relação a a não se ver nunca mais. Elas lidam com isso ao longo do livro. Ai, gente, muito bom, leiam. E também li o livro Abandonar um Gato, do Haruki Murakami, pela Alfaguara, que é um selo da Companhia das Letras. Eu recebi esse livro de parceria com a companhia e eu vi que ele era curto, ele era bem... Olha só, a letra é grandinha, o livro é pequeno e ele é muito lindo. Deixa eu mostrar pra vocês as ilustrações. Eu nunca tinha lido Haruki Murakami. Ah, pera, deixa eu falar da tradução e do ilustrador, ou melhor, da ilustradora. A tradução do japonês é da Rita Cole e as ilustrações são da Adriana Komura. Olha isso, muito maravilhoso. Eu nunca tinha lido Murakami, esse foi o meu primeiro livro dele. Gostei muito, é um livro diferente dos outros porque ele é de não ficção. É como se fosse o Haruki Murakami lembrando algumas coisas sobre o pai dele, fazendo uma espécie de biografia memorialística do pai dele no Japão pós-guerra. Na verdade ele chega a falar até da Primeira Guerra Mundial aqui no livro, mas o foco é na Segunda Guerra Mundial. O que eu gostei é que eu achei que ele retratou muito bem o Japão, partes do Japão, né, pessoas japonesas ali na província, não sei se lá é província que se fala, mas na província em que ele tá narrando. Não é nada muito sentimental, quer dizer, você vê que tem muito sentimento envolvido nessas memórias, mas a escrita não é muito sentimental, ela é mais objetiva, bem singela, é uma escrita simples, sem firulas, em que ele conta a ida do pai dele pra guerra, algumas encruzilhadas em que o pai dele se encontrou profissionalmente falando, se ele deveria virar um monge, porque foi para isso que ele estudou, ou se ele deveria formar família, ou se ele deveria ir para o exército. Tem todas essas questões aqui sendo abordadas, e ao mesmo tempo ele falando das lacunas, né? Ele nunca quis saber algumas coisas sobre o pai dele, e aí quando ele foi tentar descobrir, ele viu que não era bem o que ele achava que era. As memórias dele eram um pouco enganadoras, como a de todos nós. As memórias dele eram cheias de lacunas. Então eu achei um livro muito legal, muito honesto e gostei real, assim. Vamos ver se os outros livros, os de ficção dele eu ainda não sei se eu vou gostar. Mas o Abandonar um Gato eu gostei muito. Bom, gente, é isso. Essas foram as minhas leituras do mês de setembro de 2022. Espero que tenham gostado. Por favor, não se esqueça de deixar um joinha aí embaixo, que me ajuda muito. E deixa um comentário. Eu queria saber se você já leu algum desses livros, ou se você gostou de saber sobre eles. Tem alguns aqui que eu acho que não são muito falados e que valem demais a leitura. Vocês viram que tem alguns que viraram favoritos aqui na minha fala, né? No final do ano eu vou trazer os meus favoritos do ano, os meus favoritos, os que entraram para os favoritos de todos os tempos. Mas acho que só pela minha empolgação vocês já conseguem saber quais são esses livros. Tá? Me conta aí nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.